Olá pessoal, boa tarde, ao vivo de São Paulo. Imagino que hoje teremos um público pequeno, dado que ela foi de surpresa. E no meio da tarde, muita gente está aí trabalhando, né? Então nem todo mundo vai poder assistir, mas a live de hoje é bem importante, que hoje a gente começa um novo capítulo. Então vai dando boa tarde, se estiver tudo bem com áudio, com som, com a conexão, maravilha, né? Excelente, pessoal. Só mais uns segundinhos para a gente... raspei a cabeça. Para a gente poder começar aqui, que hoje é um tema introdutório de algo importante que eu precisava falar com vocês, tá bom? Os últimos dias foram bem intensos por aqui. Tivemos a estreia do documentário da Brasil Paralelo, vários encontros com Pietra Marco, Paulo Cogos, pessoal bem legal, o Red Pill, o Não Minta Pra Mim, o Ventura, muita gente legal aqui estava com a gente nesses últimos dias, trânsito bem intenso, bastante evento, hoje tem mais, daqui a pouco estou indo para outro, com pessoas maravilhosas que tem aqui em São Paulo, né? Muito bem. Legal, Goiás, muito bom, muito bom. Vai ficar salvo, acredito que vá, sim. A minha equipe vai, depois ela avisa, tá bom? Mas temas importantes para hoje. Vamos começar então. O pessoal já está aí, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Hoje vamos introduzir um tema que é de minha autoria, minha criação, que é sobre a pirâmide de ascensão humana. Então, o que é a pirâmide de ascensão? Isso aqui é um termo descritivo que eu venho fazendo sem ter revelado há muitos anos. Por que isso? Isso aqui é uma estrutura que eu usava para orientar a minha conta, para orientar vocês, para orientar meus pacientes, para orientar os seguidores. Depois de um tempo vivendo, a gente começa a olhar para o mundo e ver que existem padrões, certo? E a pirâmide, ela por sua natureza, ela tem uma estrutura simbólica muito interessante. Primeiro que ela tem um sistema de hierarquia muito importante. Ela não tem bem um centro. Ela vai ter níveis, ela vai ter andares, onde o topo é mais raro. E só isso, por definição, já é excelente para a gente. O topo tem que ser raro, tem que ser no alto, tem que ser difícil, certo? Então a simbologia piramidal, ela é de fundamental importância para o que a gente está fazendo. E a base? Olha, a base, por definição, ela é a parte mais fácil de se chegar. Ela tem um peso, ela tem um chumbo. Ela vai, por necessidade, por definição, ela vai sustentar todas as outras estruturas. Então ela vai aguentar um peso muito maior. Ela vai aguentar a erosão de uma forma mais importante, a erosão da água, da chuva, né? E por aí vai. Então, o que pega aqui pra gente, que é muito interessante, é que essa descrição vai servir para absolutamente tudo na vida humana. E se vocês forem pegar, algumas pessoas são novas aqui, outras já estão há muito tempo, certo? Já estou mais ou menos 6 anos fazendo isso. E a ordem que eu fiz dos meus cursos não foram aleatórias, nunca. Nunca foram aleatórias. Eu sempre respeitei essa pirâmide. Então, quando pensamos na ordem dos meus cursos, vocês vão ver o seguinte. O primeiro curso foi depressão, certo? Então, o primeiro curso de depressão seria para tirar pessoas que estão na inércia completa, uma inércia patológica, certo? Então, uma vez que a pessoa tenha algum tipo de ajuda, de disciplina, de remédio, de tratamento e que ela possa vir a se mexer, ela consegue sair daquele patamar e começar uma vida. Se você tiver uma depressão profunda, você não consegue ter uma vida normal. E por aí eu fui trazendo outros cursos. O segundo foi de ansiedade, que também é outra patologia bem paralisante, certo? Então a gente precisa entender que no andar de baixo, então, estariam as patologias. As patologias, principalmente as psiquiátricas, mas a gente pode sim englobar
todas as doenças físicas que são paralisantes para aquele ser humano, tá bom? Então, essa é a base da pirâmide, é o primeiro andar, é o andar mais difícil. E assim a gente consegue entender que os andares de cima serão mais fáceis, mais alinhados com o que nós temos de normal e adequado. O segundo andar seriam de sofrimentos da massa. São sofrimentos comuns, sofrimentos da nossa própria ordem, sofrimentos que são inerentes à nossa cultura e nosso momento histórico. Então, a gente está falando de temas como dificuldades financeiras, baixa autoestima, assim, a dificuldade de achar um parceiro, uma parceira. A gente tem a dificuldade para achar a vocação. A gente tem uma série de dificuldades comuns, medos da política. E assim, eu coloquei a minha segunda ordem dos cursos. Então, eu fiz um curso de autoestima, apesar de ser um curso barra crítica, certo? Para quem fez, foi um curso barra crítica. É um tema quase que inadequado pelo fato de poder levar ao narcisismo. Mas nós temos ali, de fato, uma necessidade mínima de autoestima para a gente poder adentrar nesse mundo. Muito bem. Fiz ali um curso de hábitos diurnos e noturnos, que tem bastante a ver com a possibilidade de um bom sono, uma boa energia, uma boa vitalidade. Fiz um curso de política, de psicologia política, no caso, para entender a batalha que a gente estava vivendo entre esquerda e direita, assim. E por aí foi. Eu fiz a formação da personalidade na Brasil Paralelo. Eu fiz um curso de vícios, um dos grandes males do segundo andar, do segundo patamar. Fiz um curso de Zon, de Psicologia do Destino. Também é bem proeminente, tanto esse ficaria nos 4 andares, mas a Psicologia do Destino, que seria a história de um inconsciente familiar agindo na tua vida como a astrocaractologia. Né? Então, a ideia seria o quanto que você já teria sido influenciada antes mesmo de você nascer, pela tua genética, pela tua história, pelos seus ancestrais. Né? Então, tem 3 lá na Brasil Paralelo. Fiz o curso de símbolos, que é uma necessidade de linguagem, né? A Duda Valentim. Duda, obrigado por lembrar. Então, tem um curso de símbolos, sonhos e símbolos, que é algo que é uma necessidade gigantesca de que a gente precise dessa linguagem para poder ascensionar, para poder evoluir nessa pirâmide, certo? Então, lá embaixo nós temos, o primeiro andar, seria a patologia. O segundo andar seriam os problemas comuns, os problemas da massa, os problemas que nós vivemos todos. Né? E no terceiro andar nós temos uma classe que já está bem perto do topo. E essa classe, ela já é uma classe que já tem esses elementos ordenados. Ela já tem esses elementos ordenados, então ela já está num grau de alta produtividade, ela já está num grau de equilíbrio e de sofrimentos que já não são mais da ordem pessoal do ponto de vista emocional, afetivo, egoísta, nem tanto quanto uma desordem do ponto de vista da inércia, da doença. É uma pessoa que se ordenou, ela é mais disciplinada, ela é atuante, ela é ativa na sociedade. Então, já tem algo bem importante, proeminente aqui nessa pessoa. Ela é definitivamente produtiva e ativa. Tá bom? Legal. Show. E no último andar, no quarto andar, nós temos pessoas que são definitivamente muito raras, que são as pessoas que estão no topo, elas ocupam o topo dessa hierarquia. São pessoas que, de fato, já de alguma forma transcenderam, elas já estão numa esfera espiritual, elas já estão vendo as dores do mundo, as dores da história. Elas já praticamente não existem como ego, como pessoa. Elas têm ali um elemento do ego simplesmente para mantê-las na sociedade, simplesmente para manter o corpo, mas é uma coisa ínfima na vida delas. Elas já estão olhando para
para onde as outras pessoas não conseguem ver. Elas já são mais fundamentadas em forças divinas, espirituais, valores, sabedoria, certo? Então, é evidente que essas pessoas são muito, muito raras. Elas chegaram num patamar de, olha, é tanto uma formação, sem a menor sombra de dúvida, quanto também um presente, né? Você tem um cenário que justifica por algo que a gente não conhece. Então, nós temos esses 4 andares. Esses 4 andares, eles são fundamentais para que vocês possam conhecer a si mesmos. Mas não só isso, para ajudar as outras pessoas que estão à sua volta, assim como para quem atua na área da psi, vai também poder ajudar os pacientes. Essa forma fica muito mais interessante, fica muito mais fácil, muito mais fluida de entendimento, para que você possa saber onde está essa pessoa, inclusive a si mesmo, e atuar. Saber exatamente o que você precisa saber para você continuar evoluindo, subindo de patamar, ou evitar que você caia, evitar que você desça, evitar que você fique estagnado como a maioria está. Certo? Então, perceba que dentro da natureza dessa pirâmide, a gente já entende que ela é dinâmica. As pessoas sobem, as pessoas caem, parece um jogo da vida. Para quem já jogou o jogo da vida lá dos anos 80 e 90, você tinha escorregas e escadas, né? Então, algumas coisas que você fazia, coisas que você jogava no dado e acontecia alguma coisa interessante, você subia. Algumas coisas você caía, você errava na vida. Faltavam-lhe ferramentas ou sabedoria ou virtudes específicas para que você pudesse subir ou descer nessa escada. Então isso aqui fica muito fácil de você olhar e entender. De modo que, se você não tiver essa visão estrutural, olha, é como você andar em um ambiente que você não conhece. Você vai errar muito mais. Você vai andar numa cidade que você não conhece as ruas. Você vai cair em lugares perigosos. Você vai passar muito tempo tentando achar um caminho. Você vai perder muito tempo errando. Você vai perder muito tempo achando pessoas e informações que pudessem, de fato, serem úteis para a evolução. Então, isso aqui é de extrema importância, tanto para você, quanto para as pessoas que você conhece, quanto para os seus pacientes, se assim for a sua profissão. Muito bem. Cada andar vai ter a sua particularidade. Cada andar vai ter as suas características. Eles vão ter sintomas, eles vão ter condições, eles vão ter fenômenos, acontecimentos. Certo? Muito bem. E você vai ter tarefas para que você possa subir. E não só você teria essas tarefas para você subir, mas você vai ter também quais são os principais defeitos de cada andar. Então você tem as doenças? Tem, lá no primeiro andar. Você tem as dores do segundo andar? Tem. Você vai ter que saber o que você tem que fazer para subir? Sim. Você tem que saber qual é o defeito de cada um que faz você decair? Sim. Então fica uma coisa muito mais prática. A ideia era exatamente essa, que a gente pudesse tirar uma foto, um retrato do ser humano na sua jornada e saber exatamente o que a gente precisa fazer em cada fase. Para quem tem filhos, é uma maravilha. Eu não quero meu filho no primeiro andar. Eu não quero que ele tenha esse sofrimento. Certo? Então, tem relação com a teoria das 12? Ela vai ter relação com absolutamente todas as teorias que eu pude conhecer na minha vida. Todas. Porque todas elas têm um defeito, todas elas têm uma falta. Todas elas, a falta muitas vezes, por exemplo, a 12 camadas, ela é muito genérica. A gente fica olhando e fala, tá bom, mas dentro das 12 camadas, para quem conhece, né, como é que fica o sujeito com depressão? Não se encaixa.
Não se encaixa. Como é que fica a pessoa falando, não, olha, então, né, nas 12 camadas, para sair da quarta e vir para a quinta, você precisa se propor teste. E aí você tem um cara ansioso, sem nenhuma autoestima. Ele não vai sair nunca. Percebe? Tem relação com Maslow? Tem. Tem relação com a constituição septenária dos hindus? Tem. Com dos gregos? Tem. Então, a gente vai fazer uma grande síntese de tudo que a gente possa entender do ser humano e vai colocar nessa foto aqui. E a gente vai ter absolutamente o passo a passo nas próximas lives, nas próximas aulas. Deixa eu ver só o tempo aqui. Nas próximas aulas, do que tem que fazer, como é que é cada andar de fato, como é que eu chego lá, pelo menos no terceiro andar. Pelo menos no terceiro andar. E a gente vai fazer ligações entre eles. Ora, você não tem como não dizer, né? Você não tem como você negar isso que eu vou falar. O sujeito que está lá na quarta, no primeiro andar, o mais patológico, o mais doloroso, a sombra, né? Ali a parte mais infernal da vida, esse sujeito também está ele pode estar muito conectado lá no de cima, no último. Isso é muito interessante. O sofrimento, ele eleva o ser humano de alguma forma. Isso é raro, extremamente raro. Mas a gente vai estudar essas articulações também. Então isso aqui é de fundamental importância, né? Fundamental importância. Então, existem outras ferramentas como essa? Não que eu saiba. Foi eu que formei isso. Eu formei isso 6 anos atrás. Eu venho atuando, venho fazendo isso. Venho fazendo isso de acordo com os meus cursos, as minhas aulas. Eu aplico isso no meu consultório justamente pelo fato de que é a melhor forma que eu encontrei para situar o paciente, o que serve para mim também, serve para os filhos e tudo mais, né? Para que você possa agir, para que você possa de fato ter uma ação efetiva, o bálsamo, o antídoto para aquele sofrimento, para aquela desordem. E não só isso, Uma vez que você entenda essa pirâmide, fica na tua responsabilidade também agir na sociedade. Porque essa pirâmide é também um retrato social, sobretudo no segundo e no terceiro andar. Certo? Claro que a gente olha para a nossa sociedade, inclusive foi o documentário agora atual da Brasil Paralelo, fala muito sobre isso, a fantástica fábrica da sanidade. A gente percebe muito bem que a gente está diante de uma fábrica, né? Uma fábrica de sanidade, que no caso seria mais ou menos uma crítica, mas a gente percebe que existe um sofrimento da massa que leva à doença. Né? A gente está vendo uma sociedade doente. Então a gente vai precisar entender essa pirâmide, não só para a gente, não só para o filho, não só para o paciente, mas também para toda a sociedade. E se você não assistir, se você não tiver esse conhecimento, olha, é muito simples, muito simples. Você simplesmente vai ficar mais perdido, você vai ficar desorientado, você vai ficar ainda preso aos fragmentos. Você vai ficar preso aos fragmentos. Então, não é baseado na pirâmide de Maslow, muito embora tenha influência de Maslow e mais essas outras todas que eu falei. Tá bom? Então, a pirâmide de Maslow é bem diferente. Bem diferente. Ela fala sobre as necessidades individuais e com uma extrema limitação, sobretudo no topo dela. Bem cientificista. Então, ela não leva a nenhum patamar muito elevado ali. Né? Eu falei sobre Maslow, fiz a mini crítica sobre Maslow lá na aula do Ítalo, na certificação do Ítalo Marcílio. Eu dei aula sobre a sexta camada. Aliás, é um curso muito bom, eu indico, tá? Se vocês puderem fazer, é muito bom. Lá vocês vão conhecer a teoria das 12 camadas aprofundada, entre outras coisas. Muito bem. Muito bem. Quem é que pode usar isso? Absolutamente todo mundo. Qualquer pessoa. Bastou ser humano que você pode usar. Você vai poder usar para você.
Você vai conseguir evoluir melhor a partir do momento que você entenda onde você está, quais são as suas tentações, os seus possíveis erros, quais são as cascas de banana, as armadilhas da vida que você vai viver, ou que já está vivendo. Você vai identificar muito bem isso, vai falar, entendi, esse é meu inimigo. E o que eu tenho que fazer? Tá? Então é claro que a gente vai trabalhar os fragmentos de cada andar. Claro que a gente vai trabalhar os fragmentos, ou seja, a gente vai falar sobre os principais assuntos, a gente vai falar sobre principais doenças, é claro. Os cursos que eu fiz foi depressão e ansiedade, mas a gente pode também muito bem abordar as outras doenças principais, o toque, esquizofrenia, bipolaridade, TDAH. Os vícios a gente vai deixar para cima, que é um tema que de fato é uma coisa muito importante, né? Os vícios, a gente pode entender os vícios como os defeitos, então ele ficaria muito bem lá na terceira, no segundo andar, né? No andar de cima da doença, andar das doenças das massas, os vícios se encontram lá, né? Então sim, isso aqui é uma abordagem minha, uma ferramenta minha, criada por mim há 6 anos atrás, eu venho elaborando. Eu precisava que vocês tivessem chegado a esse ponto comigo, já tivessem familiarizados com uma série de conceitos e fundamentos da psi. Hoje vocês têm esse preparo, vocês têm bastante material para eu poder abordar aqui uma psicopatologia. Você já tem bastante material para entender o que é uma depressão, uma ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade e tudo mais. Ora, se isso fosse há 10 anos atrás, ninguém falava nisso. Ninguém ia entender. A psiquiatria praticamente era muito discreta nesse momento, certo? As doenças das massas hoje, elas estão muito mais evidentes, já perceberam? Quando a gente fala em vício, todo mundo sabe o que a gente está falando. Quando a gente fala de mídia, manipulação, psicopata e não sei o que, a gente sabe o que a gente está falando, a gente já tem uma noção do que é aquilo. A gente poder a autoestima, necessidade financeira, a solidão, tanto de amizade, quanto de parceiro, né, afetivo. Então é algo que a gente consegue evidenciar. Aí quando a gente fala em produtividade, a gente entende também que vão ter várias armadilhas para quem está lá no terceiro andar. O cara está na produtividade, agindo e tal. Olha, mas a gente já viu isso por aí. Aí o cara cai numa arrogância, na soberba. O cara perde sentido. Perde sentido na vida e fala, olha, eu estou trabalhando que nem um animal, tá tudo certo, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho dinheiro e eu quero dar um tiro na minha cabeça. Isso tudo pesa na vida do ser humano. A gente tem que entender que às vezes você está lá em cima e você cai. E você cai. E muitas vezes é lá embaixo que você vai ter uma mensagem, um sinal. Extremamente dinâmico. A gente precisa saber cada escada e cada escorrega. O que a gente vai fazer? Aqui e lá. Tá bom? Pessoal, a mensagem da introdução à pirâmide era justamente essa. Preciso que vocês fiquem com isso marcados na cabeça. Essa live muito provavelmente vai estar gravada. Vai permanecer no feed, a equipe vai confirmar isso, tá bom? E esse título, esse conceito vai ser permanente por muito tempo. A gente vai precisar entender isso aqui para tudo que vem, tudo que virá pela frente. Tudo vai se encaixar nessa pirâmide, tudo já se encaixa na pirâmide. Nesse momento, você já precisa entender que os cursos que você vem fazendo, não só os meus, de todo mundo, as pessoas que você acompanha, elas já estão ensinando cada um a andar. É interessantíssimo isso. E elas estão ensinando cada um de um andar com as limitações dessas pessoas, que muitas vezes elas não conhecem, elas não sabem o que estão fazendo, elas não têm esse mapa. A pirâmide funciona como um mapa da mina, do ouro, para o centro. É onde você precisa chegar, zerar o jogo. Percebe? Então, as próximas semanas eu vou jogando lives, a gente vai aprender bastante sobre esse ponto, tanto os fragmentos de cada andar, quanto o contexto da pirâmide em si, em um elemento central.
pegando todo o contexto piramidal, tá? Vai ter live toda semana, me comprometo. Embora eu esteja viajando bastante, nós teremos live toda semana. Hoje, por exemplo, estou viajando, estou em São Paulo, não estou em casa. Mas teremos. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pode mandar aí no inbox. Nem sempre eu consigo assistir, nem sempre eu consigo ler. Às vezes eu leio, só dou uma curtida só para dizer que eu li, mas não consigo responder todo mundo. É muita mensagem, ainda bem. Tá bom? Pessoal, mensagem está dada. Um fortíssimo abraço para vocês e boa quarta para vocês. Até mais. Tchau, tchau.